Vamos a hablar de ahora en más, la conversación es una conversación de acción. Y en base a todo lo que hemos escuchado de las conversaciones que hemos tenido, empezar a investigar cuáles son las propuestas que pueden hacer una diferencia en los procesos que estamos construyendo. Y Oded Grajew va a compartir más en detalle de qué se trata esta Global Union for Sustainability y de qué manera encaja en esta conversación, ¿sí? Y después vamos a dividirnos en tres grupos en función de los tres temas que hemos abordado hoy e investigar bueno, qué tipo de propuestas van a empezar a emerger. Entonces, Oded, todo tuyo. La idea es que todo este acúmulo, né, que está detrás de las cosas y yo pienso que exactamente esta es la idea de todos, né, é que acúmulo de experiências, acúmulo político, acúmulo de conhecimento, acúmulo social, pode chegar a resultados concretos, né? Eu penso que todos nós queremos que cheguemos a avançar na agenda, né, de desenvolvimento sustentável, né? E especialmente quando quedamos mais viejos, mais pressa temos, né, de ver as coisas acontecer, né? Sempre uma grande frustração se nós debatemos, temos as ideias, sabemos do que tem que ser feito e as coisas não avançam. E este pensamento tenho certeza de todos nós, né, é grande desafio, challenge, né? Como fazer com que todas as ideias ou as ideias possam acontecer, né? Como fazer com que sonhos se tornem realidade, né? Essa sempre estava em nossa ideia, né? Como transformar ideias em ações, em resultados, em avanços, né? E nós sabemos todos da urgência de las coisas acontecer, né? E nesse sentido, muitos de nós também em Brasil, sempre estamos tentando fazer as coisas, né? E tentar fazer as coisas e fazer as transformações sempre é risco. Sempre é risco, porque são coisas que enfrentam interesses, resistências, muitas vezes são coisas novas e não se sabe exatamente o que vai produzir, né? Pero não ter medo de tomar as decisões e tentar as coisas sempre é uma coisa muito importante, né? Enfrentar os riscos, né? Então, nesse sentido, hemos hecho muitas coisas, algumas coisas temos sucesso, outras coisas temos sucesso médio, outras coisas não avançam como queremos, né? Pero hoje, mirando as coisas e vemos uma grande oportunidade, né, de avançar. E sempre é interessante pensar, bom, quais são as coisas que podem ajudar para avançar. E a Rio +20, a Rio em 2012, é uma oportunidade. É uma oportunidade que podemos aproveitar ou podemos desperdiçar. Como é a oportunidade aqui em Cancún, o ano próximo em Sudáfrica, pero nós sentimos que temos que dar um passo adelante, né, para avançar. Nesse sentido, pensamos que, e também acreditamos que para avançar
é fundamental construir um movimento, uma força política, uma arquitetura política na sociedade, para avançar. Nós falamos muito, e todos sabem disto, os governos são muito importantes porque são governos que estabelecem as políticas públicas, as decisões de escala, né? Pero governos, por la natureza do sistema político, estão, a maioria das vezes, muito lentos para avançar. Os governos hoje não são instrumento de progresso e de iniciativas, né, e de liderazgo. Estão sempre agora detrás dos acontecimentos, né, e fazem ações quando as coisas já estão muito avançadas. Os riscos, né, estão sempre atrás das coisas. Então, esta constatação que é necessário ter uma sociedade que empurre as coisas, né? Por outro lado, nós na sociedade, né, temos uma cultura muito enraizada, que é uma cultura hoje dominante em nossa sociedade, que é a cultura da competição. Os valores do mercado, né, infelizmente, né, estão muito além do mercado. Hoje são valores adotados na sociedade, né, que é uma cultura da competição, da individualidade, né, da sobrevivência, da notoriedade, né, do sucesso público. E isto faz com que muitas vezes nós temos muitas dificuldades de andar juntos, né? De promover alianças e promover esforços conjuntos de uma forma processual e permanente para as coisas acontecerem. Mesmo aqui em Cancún, você vê muitas iniciativas, mas quem tem muitas dificuldades de dialogar entre si, né? Muitas vezes vemos entre nós, né, competição de pessoas ou de organizações que atuam em campos muito complementares, teoricamente, mas que têm muita dificuldade de dialogar, de assumir compromissos conjuntos e de avançar. Porque quando isto acontece, e tem acontecido muitas vezes pontualmente, quando se consegue juntar organizações e pessoas da sociedade e de uma forma transversal, não somente de um campo, não somente sindicatos, não somente ambientalistas, não somente gente da saúde, ou a academia, ou os empresários, mas quando se consegue juntar uma diversidade social para um determinado fim, este é muito poderoso. É muito poderoso. E disto, muitas vezes, governos até têm uma certa resistência, porque sabem do poderio que tem uma aliança na sociedade e uma cooperação para uma ação política. Em Brasil, por exemplo, quando houve o término da ditadura, ou quando houve o impeachment de um presidente, ou outras ações que tivemos, e esta aconteceu sem grandes revoluções armadas, porque houve esse conjunto de esforços na sociedade que provocou
esses câmbios, e esses câmbios se tornaram irresistíveis, né? Bom, nós podemos ter um processo, né, em La Rio +20 que seja talvez diferente, né? Porque nós sentimos também que temos que fazer coisas diferentes. Isso também parte de nossa angústia e de nossa insatisfação com as coisas como estão. Nós não estamos, muita gente, satisfeitos com o desenvolvimento das coisas. O que nos move também é a necessidade de cambiar e a necessidade de fazer coisas em maior escala e talvez diferentemente, né? Porque sentimos que estamos avançando, pero certamente não na velocidade que exige a situação que temos hoje. Não somente na questão ambiental, na questão social, na questão cultural, né? Na questão dos direitos humanos, né? Que todos fazem parte da sustentabilidade. Temos que fazer coisas diferentemente, né? E fazer as coisas, e tentar fazer as coisas que nós sabemos que é a coisa certa de fazer, né? E muitas vezes é certa de fazer e muitas vezes não se consegue, né? E a sustentabilidade demanda uma nova arquitetura política e social, que é uma transformação das relações, né, que nós temos hoje, de relações corporativas, de interesses imediatos ou de interesse profissional e econômico, por uma aliança em torno de visão de mundo e de valores, que é diferente. Hoje nós temos empresários, trabalhadores, as organizações da sociedade civil, a academia, a gente que trabalha sobre a cidade, todo empacotado em seu campo. E há muita dificuldade de gente que tem visão de mundo e de valores comuns de se juntar, actuando em diversas áreas, né? Que é uma nova arquitetura social, né? É uma nova visão, né, de como se mobiliza a sociedade. E nós temos uma oportunidade para fazer isto, né? Porque nós somos pouco separados, pero muito fortes e potentes quando estamos juntos, né? E este é possível. Nós somos muito fragmentados, né? Muito pulverizados, muito separados, né? E quando nos juntamos, sempre é muito poderoso e isso permite a gente avançar. Nesse sentido, pensando em la Rio +20, em la Rio 2012, né? Pensamos que podemos avançar e resgatar e colocar em prática aquilo que pensamos que podemos fazer, que é juntar diversos setores, né, da sociedade que têm visão parecida, comum e que podem fazer diferença, provocar a convergência para promover resultados concretos e ações, né? E este que nós chamamos, né, de União Global pela Sustentabilidade, Global Union for Sustainability, que tem a visão da convergência, tem a visão da ação, tem a visão do global e tem a visão da sustentabilidade. Com esta ideia, e pensando na Rio +20, nós, um grupo de pessoas, começamos como sempre hacemos, checar, fazer um check, tentar saber se podemos avançar ou não avançar sobre isto. Fomos falar com
Primero con la gente del Río de Janeiro, que son gente que tiene un poder de convocación y una influencia sobre la comunidad, la sociedad de Río de Janeiro. Como por ejemplo, en Río de Janeiro tenemos la Organización de Comunicación Globo, no sé si ustedes conocen, ¿no? Que tiene no el monopolio, mas el más importante grupo de comunicación de Brasil, que tiene uma influência muito grande, né, no mundo político, social, cultural brasileiro, e que está em Rio de Janeiro e que tem ações e está involucrado em muitas atividades na área da sustentabilidade. Estão construindo, por exemplo, em Rio de Janeiro, grande espaço que se chama Museu do Amanhã, Museu de Mañana, que tem a ideia de provocar debate e discussão sobre o futuro, né? Começamos a falar com empresários do Rio de Janeiro, com organizações sociais, e depois que pensaram que era uma boa ideia de provocar esse processo, começamos também a falar com governos locais, né? Governo da cidade e depois com o governo do estado, e que também se dispuseram e se ficaram muito entusiasmados com a ideia, né? E agora tivemos uma eleição em Brasil também, e como graças à mobilização da sociedade e toda a campanha que hizo o Partido Verde, Marina, Fábio, Ricardo, que estão aí, né? Que teve muito sucesso na sociedade, não ganharam a eleição, mas ganharam a mente, o coração e a agenda de muita gente em Brasil, né? Foi um impacto muito grande, né, que houve na renda brasileira. E a ideia também que colocamos para todos, e essa também é um dos nossos déficits, é que estamos falando e pensando não de uma ação pontual, mas de um processo, né? Porque muitas vezes fazemos ações pontuais, pero o desafio que temos demanda um processo permanente e de gente que insiste e que faz com que não se quebra, como por exemplo, estamos em Cancún, amanhã vamos embora e depois como hacemos, né? Ou estamos em Copenhague, ou estamos em uma determinada convenção. Não, ser um processo permanente, né, que deve juntar politicamente ações da sociedade civil para influenciar a sociedade, a agenda da sociedade, porque não somente é a agenda das empresas, de nós outros, né? Aqui, né, por exemplo, tem tantas coisas que temos que fazer, né, porque não depende do governo cambiar o sistema de calefação, a luminosidade, quer dizer, ter a cultura de outro tipo de comportamento e a agenda dos governos. Então, juntando tudo isso, a ideia é criar um processo que tem esse nome de União Global pela Sustentabilidade, para poner juntos gente e liderazgos e sociedade civil organizada, empresas, para promover uma agenda de desenvolvimento sustentável. Bueno, como se hace esto? Como ser diferente de los encuentros e de las conferências que nós participamos? Como lhe disse, é necessário inovar, porque o que acontece até agora é bueno, pero necessitamos mais, né? Este é um desafio, né? Algumas ideias, né, que podemos compartilhar aqui, né?
todo mundo, muita gente espera que, disse que em Copenhague, por exemplo, aqui não se produz resultados porque não se chegou a acordo. E os acordos de todos os governos. E tem que ser um consenso. E sabemos que, primeiro, que acordo global é difícil, e quando se demanda um consenso, geralmente é um consenso para baixo, né? Mínimo denominador comum. E tem gente que quer avançar mais, né? Ou pode, ou tem condições. Então, por exemplo, produzir uma força política capaz de governos, empresas, governos locais, nacionais, assumem compromissos de vanguarda. Não necessita de um acordo global. Pelo Brasil, Argentina, outros países ou outras cidades podem assumir compromissos que sejam referências, benchmark, e de contrarreloj os outros. Empresas podem assumir compromissos, redução de emissões, uso de recursos, reciclagem, enfim, vários compromissos, e não necessita ter um acordo de todas as empresas, mas pode ser uma referência, um contradimento para os outros, uma valorização do interesse das empresas. Então, uma das estratégias é conseguir casos exemplares que sejam o farol, né, de que se pode fazer. E se alguns fazem, se demanda por que se esses fazem, por que vocês não fazem, né? Por exemplo, como estratégia, né? Outras ideias é produzir para que esta aconteça de forma conjunta, um conjunto de indicadores, né, e objetivos, dizendo: nós esperamos que vocês façam isto. Isto não é solamente qualitativamente, quantitativamente. Diz: estas são nossas expectativas. Quem quer aderir? Está aberta a temporada de adesão para isto. E nós vamos valorizar e pressionar para que o maior número de governos ou empresas podem aderir a isto. Quem assume este compromisso voluntariamente para criar uma onda, uma ola, uma referência, o farol, né? Então, temos, por exemplo, o desafio de produzir isto que nós queremos e esperamos. Não necessita ser dezenas de coisas. Muitas vezes são poucas coisas, pero importantes. E aí se cria um grupo, né, de vanguarda, de empresas, de governo, da sociedade, que pode avançar. Outras ideias. Estou falando das ideias, solamente para provocação, porque pode falar, mas é interessante convocar as ideias. Estes indicadores, essas metas, sejam, vamos dizer assim, votados mundialmente. Se falou de, o que é? Democracia global, intercracia, né? Que as pessoas do mundo pensam que é a coisa mais importante de fazer. Então, detrás de los indicadores, de las metas, há muita gente e que também dá muita força para esses indicadores. Por exemplo, em São Paulo, queria contar a vocês isto. Nós criamos o que se chama indicador de referência para bem-estar nos municípios. Quais são as coisas importantes para o bem-estar da população? Para sirvam de referência para
avaliar se a cidade está progredindo para melhorar ou piorar o bem-estar da população. Como hicimos isto? Hicimos uma encuesta de todos que há de indicadores sobre bem-estar, felicidade, que tem. Tivemos grupos de trabalho que trabalharam em propostas e depois colocamos uma série grande de indicadores em vários grupos, em vários temas, e pedimos para a população quais são para vocês os temas prioritários para a sua qualidade de vida. E estabelecemos o máximo de 40%. Por exemplo, em la saúde, em la vida familiar, em la economia, 10 pode votar o máximo em 4. Tem que ser uma escolha, as coisas mais importantes. E milhares de pessoas votaram, internet ou muitas vezes em papel, disseram: essas são as coisas mais importantes para nós em termos de qualidade de vida. E a cada ano hacemos uma encuesta com a população, dizemos: isto que vocês pensam que é mais importante para a sua qualidade de vida, qual é o seu grau de satisfação? Para saber se a qualidade de vida está melhorando ou piorando. E está melhorando e piorando em que área? E, juntos com os indicadores de bem-estar qualitativos, os indicadores técnicos. Por exemplo, sobre a qualidade da educação, a proximidade de uma escola às casas, tempo em transporte e assim. E demandamos do governo ações para melhorar os indicadores de qualidade de vida. E a cada eleição nós sabemos que o governo melhorou ou piorou a qualidade de vida da população. E em que áreas? Este é um exemplo de uma construção coletiva de indicadores, de referências. Penso que podemos talvez pensar em coisas semelhantes para saber aonde que se quer chegar, apresentar. O lançamento da União Global pela Sustentabilidade, estamos pensando em la fecha de 15 e 16 de setembro, em próximo ano. Para que tenhamos tempo para construir, para fazer essa construção política de influência. Porque se hacemos algo 2 dias antes, ela Rio mais 20, ou um mês antes, nada acontece. Então, estamos falando de um processo, não é de um evento, simplesmente. Né? Pero, como toda coisa nova, demanda muita reflexão e reflexão coletiva. E já falei de algumas coisas que está se pensando, né? Pero acho que é muito interessante ter a ideia de vocês. Nós tivemos uma primeira reunião coletiva em outubro, em Rio de Janeiro. Pedro estava, onde 120 lideranças estavam trocando ideias. E foi muito interessante, porque o primeiro nome era Fórum, porque cambiamos, o que é importante, o que não é importante, como fazer. Muitas dessas ideias que eu estou falando agora nasceram dessa reflexão conjunta de 2 dias no Palácio da Cidade, em Rio de Janeiro. Né? Pero é uma coisa em construção. Né? E como a Vina e vários que estão aqui fazem parte disto e querem, por isso que estamos... como a Vina decidiu, o Pedro, né, que este dia de hoje, na realidade, é uma construção, né, que vai além de hoje e para frente, porque o que nós outros pensamos que temos que estar todos juntos, né, é uma invitação para todos e todos aqueles que vocês conhecem. Não é uma iniciativa de Ethos, de Oded, de Avina, de todos, né? Este é o grande desafio que temos, né? Para que todos se sintam pertencentes
a este mesmo processo, né? E por isso que achamos que é importante, primeiro, fazer uma reflexão conjunta, explicar de que se trata, e também de que todos se sintam parte do processo e que todos se sintam construindo algo. Finalmente, queria dizer que, por minha experiência de participar em coisas novas, pioneiras, ou mares, como dissemos, não antes navegados, né? Sempre andar não tendo a certeza de tudo o que vai acontecer. Porque nós muitas vezes, como hacemos coisas que já conhecemos, vamos em frente, muitas vezes tendo tudo pela frente que sabemos e organizado, e tendo a certeza que vai estar desse jeito, né? Em coisas novas, sempre há um grau de incertitude, porque não sabemos, né? Pero é muito interessante que muitas vezes se começa de uma certa maneira, se hace e a coisa acontece durante o processo. Não se espera, para começar, que tudo esteja sabendo. Mas é importante começar com algumas ideias, com alguns processos, com alguma certitude, mas sabemos que vai cambiar ao longo do tempo. E que este cambiar vai se acontecer quase naturalmente por um processo participativo, né? Então, estamos diante disso. Isso aconteceu no Fórum Social Mundial, outras iniciativas, né? E finalmente dizer que, por exemplo, como estamos diante de uma perspectiva, possibilidade poderosa, né? Em Brasil, duas iniciativas recentes, né? Ricardo liderou, né, praticamente as duas. A primeira, né, do clima, né? O Fábio participou ativamente, como todos, um dos maiores conhecedores de tudo que estamos fazendo, né? Como foi dito, o governo brasileiro, né, por exemplo, não teria a mínima vontade política de estabelecer metas para a redução das emissões 2 meses antes de Copenhague, né? E uma construção política semelhante, porém muito pontual, né? E que tinha também empresas importantes, começou o movimento, lançou uma carta, mas com muita repercussão política, em aliança com órgãos de comunicações, assumindo compromissos e dizendo: nós queremos que o governo brasileiro assuma também compromissos. E o governo brasileiro foi pego de surpresa, porque pensou: bom, os empresários não querem, não vou ir com os empresários. De repente, há um grupo que quer, porque também é muito interessante, em Brasil há milhões de empresas, milhões, pero é um grupo de 50, né, Ricardo? Quanto? Quase 50, eram importantes. Não é necessário ter todos, mas 50 empresários importantes disseram: nós queremos, e provocaram um câmbio total na posição do governo brasileiro. E chegou a Copenhague, não teve que esperar um acordo global, esta ideia de ter a iniciativa, e estabeleceu as metas de redução que foram traduzidas numa lei nacional de câmbio climático, que é uma grande agenda de desenvolvimento sustentável. Então, em poucos meses, uma construção parecida com essa produziu um resultado muito importante em Brasil. Pero é pontual, queremos fazer uma coisa permanente e que seja global, né? Esta é a ambição. Então, penso que, em rápidas palavras, um pouco de que significa, qual é quem embasou todo isto,
é dizer que este encontro da Vina, meu ponto de vista, não é mais um encontro para discutir, é uma ação política. Estamos aqui fazendo política no sentido de querer avançar aquilo que queremos avançar. Por isso que tem esse encadeamento e por isso que chegamos e queremos continuar. Isto, né? Bom, por isso.